Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil através do afeto. Será que isso é realmente importante? Será que é só conversa de psicólogo, de estudiosos do desenvolvimento infantil? E aí, o que vocês acham? Vem comigo. Bom, pessoal, para a gente começar a falar sobre esse tema, acho que primeiro a gente precisa fazer uma reflexão. Quando você era criança, o que você mais se recorda? Você se recorda de ter apanhado muito? Você se recorda de ter tido um professor muito gente boa, onde te acolheu, te abraçou? Foi aquela pessoa sensacional na sua vida. Eu costumo sempre dizer que tanto o afeto positivo quanto o afeto negativo, que é o de bater, que é onde acaba prejudicando o caráter da criança, ele nos fazem marcas muito grandes. E aí a pergunta é que fica: o que você quer que seu filho tenha como marca? Um afeto positivo ou um desafeto, vamos dizer assim? Então a gente precisa entender que, assim como eu trouxe lá no vídeo anterior, falando sobre as fases do desenvolvimento, a gente precisa ressaltar que o afeto, a afetividade é muito importante para o desenvolvimento daquelas fases que eu trouxe para vocês, que Piaget traz com grande excelência. Quando a criança ela é pequenininha, eu já ouvi de pais falando: tem que deixar chorar. Será que a gente realmente tem que deixar chorar? Ou será que nesse momento é onde eu vou estar desenvolvendo a minha afetividade com o meu filho, a minha relação com o meu filho? Por que tem que deixar chorar? Quando você olha para um adulto e ele está chorando, qual é a primeira sensação que a gente tem para fazer aí com essa criança? Eu diria que o primeiro passo quando a gente olha um adulto chorando é a gente querer acolher, né? É a gente olhar e perguntar: tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? E por que a gente tem que agir diferente com as crianças, com aquela velha ideia de que chorar faz bem? Chorar faz bem para o desenvolvimento. E eu gostaria de dizer para vocês que não. Existem momentos. E nesse momento que a criança está chorando quando ela é muito pequenininha, já parou para pensar que talvez o que ela precisa é de você? É do seu colo? É do seu afeto? Eu entendo que existem algumas situações onde algumas mães desenvolvem depressão pós-parto ou têm até mesmo um puerpério muito difícil. Neste momento, é normal que você, mãe, não tenha vontade de estar com o seu bebê. Afinal, você desenvolveu uma doença. Mas, para aqueles pais que não têm essa doença, a gente precisa entender que essa primeira afetividade do bebê é o que vai construir ele como ser humano. Lembra que no meu vídeo passado eu trouxe para vocês sobre a terceira fase, onde a criança desenvolve a empatia, a afetividade? Se essa criança nunca teve isso na vida, como é que ela vai desenvolver isso? Então a gente precisa observar quais são os momentos que eu tô sendo afetuosa com meu filho. Eu sou só afetuosa com ele quando ele faz coisa certa? O que eu sinto por ele é condicional ou é incondicional? A gente precisa entender que as crianças precisam de afeto. E isso vai desenvolvê-la em todo o seu percurso. É muito importante a gente pensar também que a forma que eu estou lidando com meu filho é a forma que ele também vai aprender a lidar com o seu filho. Sabe aquela ideia que as crianças são esponjinha e tudo aquilo que eu faço, ela vai repetir? Pois é, aqui também é importante a questão da afetividade. Eu ajudo a criança a construir redes de apoio. Eu ajudo essa criança a pedir ajuda quando ela precisa. Eu ajudo essa criança a ser uma criança com desenvolvimento infantil, de afeto,
emocional mais maduro, que é o que tanto falta nos adultos hoje em dia, né? Nós tivemos infâncias muito duras, infância onde uma criança tinha que engolir o choro, infância onde os pais não tinham cuidado com esses momentos, infância onde a mãe deixava chorar por horas e horas, e sendo que aquele bebê, a única coisa que ele precisava era de um afeto. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu nunca percebi e nunca olhei para esses 6 anos de profissão que excesso de afeto prejudica no desenvolvimento de uma criança. Muito pelo contrário. O que prejudica é a ausência dele. Isso não quer dizer que você tenha que ficar grudada no seu filho 24 horas e o tempo inteiro. Mas isso quer dizer que para ele desenvolver mais saudável, mais seguro, ele precisa conhecer esse primeiro afeto, que é através dos pais, dos genitores. E é muito importante também o afeto com o pai, esse desenvolvimento de afetividade com o papai. Muitas vezes a gente vê essa maternidade muito solitária. E aí a gente esquece que para os pais isso também é importante. Afinal, a criança sabe que ela existe, que ela tem um pai e uma mãe, e que para ela nascer existiu 2 pessoas. Então a gente precisa efetivar, validar o quanto é importante isso, essa construção de relação da criança com seu pai. Eu sempre costumo trazer para os papais, quando eles vêm até aqui a clínica, que é muito importante eles terem momentos com seus filhos, que muitas vezes é o que eles sentem falta. E esses momentos eu poderia dizer que, tipo, se é um bebezinho, talvez tomar banho junto com ele, pele a pele, corpo a corpo. Isso você já vai trazendo para a criança que existe um adulto ali que está te dando apoio, que está para te ajudar. As crianças precisam se sentir conscientes desse afeto, desse carinho, desse amor. Então é muito importante para o desenvolvimento dela como pessoa, como um futuro adulto e também para a relação dela com você. Já parou para pensar que às vezes seu filho não te conta nada na adolescência? Talvez você não trouxe esse vínculo seguro para ele? Talvez faltou um pouquinho disso na relação de vocês? Mas eu gostaria de te dizer que não é tarde para reconstruir, para trazer esse vínculo novamente. Basta vocês quererem e ter paciência e persistência. Fica aí para vocês mais um vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição. Não esqueçam de assinar o meu canal, de ativar as notificações, dar joinha e compartilhar com pessoas que vocês acham que provavelmente gostaria de ouvir um pouquinho sobre esse tema. Beijos e até mais!